Meu nome é Adassa. Eu vou falar como se aplicam as duas técnicas de leitura Skimming e Scanner. Essas técnicas são usadas para ajudar a entender texto em inglês mais rapidamente e de acordo com o objetivo proposto. Dessa forma, é preciso saber qual a intenção ao ler o texto e conhecer o tipo de conteúdo a ser estudado. Essas técnicas podem ajudar o leitor a obter mais rapidamente a informação de um livro, jornal, revista, website, não sendo necessário ler cada palavra contida em seu contexto. Olá, boa noite. Meu nome é Suemily Gonçalves. O meu grupo ficou de falar sobre skimming e scanning. E eu vou falar um pouco da definição rapidamente sobre skimming. Skimming consiste em observarmos o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto em geral do mesmo, sem nos preocuparmos com os detalhes. Você vai ignorar o que não sabe, focando nos cognatos, nas palavras transparentes, que realmente importam e que você já tem alguma base. Para que você tenha uma compreensão geral do texto, conseguindo captar sobre o que se trata o tema. A primeira pergunta no skimming é: eu já sei algo sobre esse tema? Se a resposta for sim, ótimo. Você relaciona o que você sabe com o que você conseguiu captar no texto e com isso você vai extrair algo muito próximo do que se fala no texto. Então, em poucas palavras, o skimming é isso. Você vai ver um texto e você vai rapidamente tentar procurar naquele texto palavras que você conheça ou que se pareça em português com o mesmo significado. E com isso você vai tentar entender sobre o que o texto se fala. Olá, boa noite. Meu nome é Rosiane. Eu sou aluna da FATIM, cursando o 4º período em Pedagogia, tá joia? E vim mostrar aqui para vocês a técnica do skimming. Na verdade, mostrar para vocês um exemplo da técnica de skimming. A técnica de skimming é justamente voltada para que você olhe ou faça uma leitura, olhe o texto e faça uma leitura rápida, sem se pegar às minúcias. No caso, os detalhes, né, do texto. Você vai passar aquele olhar e com um propósito, você vai visualizar. Na técnica de skimming, você vai visualizar, a primeira coisa é o título, e depois você vai visualizar, vai se ater também ao primeiro parágrafo do texto, certo? Então, só em você olhar o texto, ou o título, ou o subtítulo, e o primeiro parágrafo do texto, você já vai ter a ideia geral do texto, tá joia? Então, a primeira é quando você está numa clínica, qualquer que seja, aguardando um médico, e você pega uma revista, e ali você vai folheando a revista, né, passando a revista, e você vai vendo só naquela leitura rápida, como ensina a técnica, né? Então, você olhando só o título e o primeiro parágrafo, você ali já tem uma ideia geral do texto. Então, o que quer dizer essa técnica? Uma leitura rápida, certo? É uma leitura que não se apegue às minúcias, como eu falei antes, certo? Então, é isso. Você vai a uma clínica, você vai ler um jornal, ou você vai ler uma revista, ou seja lá o que for, e você pega aquele material, aquele texto, e vê naquele texto o tema e o título, e aí você já tem, com muita precisão, a ideia geral do texto, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui um texto em inglês, e só de vocês olharem juntamente comigo, vocês vão perceber também o mesmo, utilizando essa técnica de Skinner, sem se apegar às minúcias, os detalhes do texto, e indo diretamente, focando diretamente na ideia geral do texto. Vamos lá? Pronto, eis aqui o texto em inglês, como vocês estão vendo, e vamos reter do texto, olhando para a técnica de Skinner. O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar primeiramente para o título, como o Skinner nos direciona a fazer, para que a gente tenha essa leitura rápida.
né? Essa leitura objetiva. Então, tirando do texto a ideia geral dele. Primeiro eu vou olhar para o título, e no título já nos indica que é uma criança. Se trata de uma criança que vai fazer o quê? Uma operação, que tem aqui operation. E no primeiro parágrafo, como a técnica nos ensina a focar. No primeiro parágrafo tem o nome Vitória, a gente já percebe que é o nome da criança, e uma deformidade. Descendo mais o olhar para o texto, né, que é aquela leitura muito rápida, a gente vai ver que também se trata, no terceiro parágrafo, de uma amputação, como vocês estão vendo aqui. Descendo mais, né, o texto, focando o texto de uma maneira rápida para extrair essa mesma ideia, a gente vê que continua falando de deformidade e que no final também de uma amputação, certo? Então, essa é a ideia do Skinner, trazer essa leitura rápida para justamente quando você for fazer os seus trabalhos futuros, você em pouco tempo, sem ter nenhuma ideia do inglês, mas através dessa técnica conseguir extrair do texto a ideia geral do texto. Então tá falando do quê? De uma criança que vai fazer uma amputação de uma perna porque nasceu com uma deformidade. Joia? Então um beijo para vocês e uma excelente noite. Olá, boa tarde. Meu nome é Larissa, sou aluna do 4º período em Pedagogia na FATIM. E hoje eu vim falar para vocês sobre uma técnica de leitura bem conhecida, que se chama scanning. Como a própria palavra já diz, e tem o verbo scan, ou seja, escanear. É uma varredura completa no texto. É uma técnica muito usada para quem procura palavras objetivas no texto, ou seja, uma técnica que se dá através de palavras-chave e que tem objetividade. Quando temos perguntas ou quando sabemos o que realmente queremos encontrar, fazemos essa leitura no texto e pegamos palavras-chave até encontrar a nossa resposta. E quem usa essas técnicas de leitura sabe exatamente o que quer encontrar no texto. Então, o scanning é uma técnica muito fácil de ser utilizada. Olá, eu me chamo Thaisa e vou mostrar para vocês um exemplo de scanning. Olá, turma. Agora eu vou tentar aqui na prática exercitar o scanning. Então, aqui eu tenho um texto falando sobre a descoberta do raio-x, um texto imenso. E tenho 3 questões objetivas para achar nesse texto. Então, a dica é, primeiro ler o enunciado, para daí eu já saber o que é que eu tenho que procurar no texto, para poder então fazer esse escaneamento. Então, a primeira questão é quando foi descoberto o raio-x, e a segunda questão é por quem foi descoberto o raio-x. Então, eu tenho uma palavra-chave aqui nessas 2 questões, que é a palavra discovery, que é descoberta. Então, eu vou lá para o meu texto e vou fazer uma escaneada realmente da palavra descoberta. Achando ela aqui, ó, eu posso entender que o raio-x ele foi descoberto no ano de 1895 por Regent. Então, eu já tenho informações para responder essas 2 questões. Na questão de número 3, ela me pede 4 características do raio-x. E novamente, voltando para o texto, escaneando, a gente consegue observar aqui que eu já demarquei uma sequência numérica. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são justamente as características do raio-x. Então, já tenho aí, ó, informações para responder a minha terceira questão. E é isso, turma. Isso que é o scanning. É essa busca rápida de informações para responder questões objetivas.